Queridos irmãos, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria nós estarmos juntos mais um domingo. Hoje, culto da família, e estamos agora reunidos para engrandecer, adorar e bendizer o nome de Jesus, não é verdade? Que momento maravilhoso, né? Esse momento que nós separamos para adorarmos ao nosso Criador, para engrandecermos a Ele, para darmos graças, para bendizermos, para adorarmos. Esse momento agora é separado ao Senhor. Nada nos separa do amor de Cristo. A verdadeira igreja, ela segue esse versículo, né? Que Paulo disse: o que me separará do amor de Cristo? Amém? Eu venho já falar para você nesse começo de culto que o Senhor me deu no dia de hoje uma mensagem maravilhosa, né? Para que eu transmitisse para a sua santa igreja. E a mensagem, ela diz que quando a nossa vida passa por Jesus, o desfecho é um grande milagre. Amém? Então não perde, né, a ministração dessa noite. Nós ouviremos o Senhor falar conosco e Deus tem algo forte para fazer, não é verdade? Deus tem algo maravilhoso, tremendo para fazer nas nossas vidas e nós temos para dar ao Senhor agora a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, né, de estarmos vivos com saúde, podendo seguir e adorar ao nosso Deus sempre. Amém? Até o último dia das nossas vidas, seguiremos adorando a Deus, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Então nós vamos dar, né, início a esse culto de louvor e adoração, né, abrindo com uma oração, né, clamando em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós te damos graças, te bendizemos, te adoramos e te pedimos para que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre as nossas vidas, nos cobre com Teu sangue, nos livra de todo mal, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, receba o louvor que nós iremos prestar a Ti nessa noite. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos para que o Senhor possa também, ó Deus, em nome de Jesus, usar a minha humilde vida, Senhor. Ó Deus, para ser um vaso nas Tuas mãos, usado para anunciar e entregar a Tua palavra para a Tua igreja. Usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, que o Senhor fale através de mim e que jamais, ó Deus, eu fale aquilo que vem do meu coração, mas que eu seja só um vaso, um instrumento cheio do Teu Espírito Santo para transmitir as boas novas do reino para todos aqueles, ó Deus, que neste momento se ligarem e ouvirem essa ministração e cultuarem ao Senhor. E onde mais este culto chegar, Pai, ó Deus, nos mais diferentes lugares e distantes lugares, ó Deus, a palavra vai ser levada em nome de Jesus. Então fica conosco, nos dê cobertura espiritual, para que possamos anunciar, pregar, meditar na Tua palavra em nome de Jesus. Te pedimos agora que o Senhor receba, Pai, este louvor que vai ser entoado aqui para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Você vai estar em espírito de oração ligado com o seu pastor para que nós possamos cultuar a Deus e que o louvor ele suba como um cheiro suave. Vamos adorar, irmãos, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, digno de receber toda honra, louvor e glória, toda adoração. Aleluia, Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer
que fazer quando ele vem? O que fazer quando Jesus vai e quando ele está aí do teu lado? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Meu Jesus, como cada membro da nossa casa, da nossa família, como nas tuas mãos, Senhor. Eu, Jesus, nos ajuda. Santo Espírito, Oh, glória. Adora o Senhor, amado. Louve a esse Deus tremendo. nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar hoje aqui. Com seu olho venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Peça o Espírito Santo nessa noite. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Abacuque 3:2 diz: realiza agora em nossa geração as mesmas obras maravilhosas que o Senhor fez no passado, em nossa glória. geração. Vamos pedir, faz de novo, faz de novo. Vamos lá. Faz de novo, faz de novo, seu povo. Faz de novo, faz de novo, o
Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós te desejamos, Senhor, na verdade. E o que fazer quando Ele vem, não é? Esse louvor, ele nos leva a meditar. O que faremos com Jesus, na verdade? Jesus é apenas um canal de bênção na nossa vida, aquele que pode operar milagres, aquele que pode curar, aquele que pode abrir uma porta de emprego, aquele que pode restaurar a vida sentimental, ou Ele é Senhor? Ou nós servimos a Deus simplesmente pelo prazer e amor de servir sem pedir nada em troca? Qual das duas posições, não é? Você vai meditar e eu vou meditar nisso, amém? Queridos irmãos, então eu te peço para que você, neste momento, abra sua Bíblia Sagrada, né, no livro de Marcos, no capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 14. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. Amém? Louvado seja Deus. O título dessa mensagem, como eu disse, quando sua história passa por Jesus, né? O desfecho é totalmente diferente. Amém? Ou seja, põe a tua vida nas mãos do Senhor, porque o fim dessa história vai ser diferente. Se você crê nisso, diga amém, diga glórias a Deus. Amém? Nós vamos ler o que se encontra aqui na Bíblia Sagrada, no texto sagrado, Marcos 9,14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que você discute com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei o menino. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo, o endemoniado por terra revolvia-se e espumando, perguntou ao pai dele, quanto tempo que isso está acontecendo? E ele lhe disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ainda a minha incredulidade. Ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava realmente morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não o podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Queridos irmãos, eu entrarei com uma série de mensagens com este mesmo título. Quando a sua vida, quando a sua história passar por Jesus, o desfecho será muito diferente. E este é o primeiro episódio desta série. Nessa mensagem hoje nós vemos
essa clara narrativa do apóstolo Marcos, mostrando que, quando Jesus estava próximo daquele lugar, daquela cidade, este pai desesperado chegou para Jesus e relatou o seu problema. E o problema era justamente o seu filho, que estava sendo atormentado por uma possessão de demônios. Tem pessoas que têm o direito de não acreditarem em possessão de demônios. Eu não vou entrar aqui nesse estudo à parte para provar que existe. A Bíblia está falando que existe possibilidade do homem, infelizmente, ser possuído por espíritos imundos, por demônios. E não sabemos o motivo pelo qual isso estava acontecendo, mas o fato é que estava acontecendo. E é interessante que quando o demônio entrava na vida daquele menino, primeiro sintoma, deixou aquele menino mudo, surdo, mudo. Então olha que tristeza, quando uma pessoa é possuída por demônios, a pessoa pode adoecer. Então existem doenças, irmãos, que são causadas por demônios que estão na vida da pessoa, atuando direta ou indiretamente. Como que é diretamente, pastor? Diretamente é quando eles estão possuindo o corpo da pessoa. Na verdade, não é o corpo, possui a alma da pessoa. E toma controle das atitudes daquele corpo. E o diabo, como a Bíblia fala, ele veio para quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo não veio para dar nada de bom para o homem. Ele só veio tirar. Ele só veio saquear. Então este jovem estava com a sua saúde debilitada. Ele tinha sintomas de uma crise de epilepsia. Então ele estava surdo, em consequência mudo, porque não há mudez. Existe surdez. Se a pessoa não escuta, ela não vai conseguir falar. Então, este foi um dos primeiros sintomas. E os demais sintomas, também relatados pelo pai do garoto. E quando Jesus chega perto do garoto, acontece o que chamamos dessa manifestação. E o menino, só de chegar perto de Jesus, aqueles demônios, aquela casta de demônios que estava na vida daquele garoto, ela não aguenta a presença de Deus e aquela casta cai. E aqueles demônios manifestam. E o menino cai e começa a se debater de maneira violenta no chão, se debater com extrema violência e espumar a boca, e fazer sonidos horríveis. Ou seja, que tristeza quando uma pessoa é possuída por demônios. Irmãos, nós temos que cortar os laços, as brechas que fazem com que o demônio possa entrar na nossa vida. Nós temos que fechar essas portas. Eu venho falar para você hoje, que existem portas que nós abrimos que permitem que o demônio entre e nos cause males. A Bíblia dá detalhes de muitas dessas portas. A Bíblia fala, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, a partir ali do versículo 16, 19, a Bíblia fala a vida pelo Espírito e a vida pela carne. Então a Bíblia mostra que aquele que vive pela carne, e lá cita muito uma lista de portas que dão legalidade para o diabo agir, bebedeira, glutonaria, enfim, adultério, prostituição, roubo, porfias, divisões, mentiras, idolatria, tantas coisas, irmãos, tantas coisas. Uma lista de coisas abrem essas portas na vida das pessoas. E quando as portas são abertas, o diabo entra e começa a judiar, a maltratar o ser humano. Então, meus irmãos, o fato é que aquela criança, aquele jovem, estava sofrendo. Aquele homem, aquele pai, com certeza absoluta, deve ter tentado a solução, a cura, nos médicos, no conhecimento popular. Às vezes ele levou aquele jovem até as autoridades religiosas da época, mas não houve quem pudesse melhorar, curar aquele jovem.
E é interessante também nesse texto, irmãos, que aparece aí também um fato que nos chama a atenção, que este pai levou este menino até a presença dos discípulos, dos seguidores de Cristo, daqueles que andavam com o Senhor Jesus. E é interessante que o pai relatou que os discípulos tentaram expulsar aqueles demônios, mas não conseguiram. Ou seja, hoje em dia pode acontecer isso, de pessoas tentarem orar para repreender enfermidades, repreender possessões malignas e não vão ter autoridade para tirar, para expulsar aqueles demônios no nome de Jesus. Sabe por que não terão autoridade? Porque estas pessoas não estão verdadeiramente, seguindo aquilo que a Bíblia fala. Essas pessoas não estão tendo vida de oração. Essas pessoas não estão tendo uma aliança verdadeira com Deus. Não basta andar com Deus. Não basta carregar a Bíblia debaixo do braço. Não basta ir na igreja A, B ou C todo dia que tem culto, que tem missa. Não basta. É preciso mais. Essa palavra hoje nos chama a atenção de que nós não podemos ser apenas pessoas religiosas. O mundo espiritual é muito sério. Eu preciso tomar uma decisão, uma atitude e colocar a minha vida reta diante do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ter uma vida de santidade. Eu preciso ter uma vida de intimidade com Cristo. Eu preciso entregar a minha vida por completo nas mãos do Senhor, porque quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, quando eu obedeço a palavra, quando eu sigo aquilo que me é ensinado, quando eu não perco um culto, quando eu não deixo de louvar a Deus dentro de casa, quando eu não deixo de ter uma aliança com Deus no trabalho, fora dele, nos momentos que eu estou no meu caladinho, no meu secreto, quando eu tenho aliança com Deus, eu vou chegar para repreender espíritos malignos e eles vão obedecer no nome de Jesus. E é interessante que, ele trouxe aquela criança até Jesus. E ele dialoga com Jesus. Aquele pai, ele conversa com o Senhor Jesus. Além do relato da doença, aquele pai chega para Jesus e fala: Senhor, eu acredito que o Senhor, querendo, o Senhor pode repreender este mal na vida do meu filho. Eu venho falar para você, pai. Eu venho falar para você, mãe. Você sabe o que é que você tem que fazer para que espíritos malignos larguem a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, dos seus familiares. Você sabe o que tem que ser feito, você sabe como fazer. Pastor, eu não sei, então eu te ensino hoje. Deixa a tua história passar por Jesus. Deixa a tua vida entregue nas mãos daquele que é a vida, daquele que é o caminho, daquele que é a verdade, daquele que somente por ele nós iremos ao Pai, nós iremos para o céu, que é Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Então aquele pai relatou o problema e aquele pai agora ele toma segundo na sua narrativa, ele mostra que ele crê que Jesus tudo pode. E ele fala: Senhor, se tu quiseres, o meu filho será curado. E aí Jesus fala o que para ele? Jesus chega para ele e responde e fala assim: Pai, tudo, aos que creem, tudo é possível. Então, se você que está me ouvindo nessa noite ou nesse dia, quando você ouvir essa mensagem, quando você ouvir essa mensagem, se você crer, se você conseguir crer de todo o seu coração, Deus entra na sua história e muda o desfecho da tua vida. Aleluias! Quem está te pregando, quem está te passando essa mensagem é alguém pobre, humilde, pequeno, pecador,
mas que já passou por tantas dificuldades na vida, por tantas situações que só a fé foi capaz de reverter aquele problema e mudar o desfecho da história. Eu venho falar para você que quando você crê de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o entendimento, quando você crê, quando você tomar a atitude de usar a tua fé em Cristo, se prepara, porque o milagre vai acontecer. É impossível não acontecer, porque o próprio Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Aleluias! Então creia que a porta de trabalho será aberta, creia que Deus está preparando uma pessoa maravilhosa para ser o seu cônjuge, creia que Deus está preparando um curso universitário abençoado para a sua vida, creia que Deus está preparando para que você consiga construir a sua casa própria, creia que Deus está preparando para curar esta enfermidade que a medicina já disse que não tem cura. Creia que Deus vai entrar com provisão naquela causa na justiça, creia que Deus vai agir de uma maneira sobrenatural na sua história, tão somente se você crer. Mas crê em quem, pastor? Crê no Senhor Jesus. Disse o apóstolo Paulo lá em Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus Cristo, aleluias, e será salvo tu e tua casa. A Bíblia ainda diz mais em Atos capítulo 12, Atos 4:12, somente o nome de Jesus foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, meus irmãos, meus amigos, se nós cremos somente no nome de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, como nosso único e suficiente intercessor diante do Pai, como nosso único e suficiente advogado, como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, como aquele que já tem preparado a nossa vitória, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:37, porque em Cristo somos mais que vencedores. Se prepara para receber a bênção, se prepara para receber o milagre, se prepara para experimentar das grandes bênçãos que Jesus tem para dar para a tua vida. Aleluias! Se prepara para comer frutos abençoados. Isaías 1:19, se prepara para colher aquilo que Deus já plantou para a tua vida. A colheita está preparada, está pronta. Basta nós crermos e irmos e colhermos as vitórias. Amém? E é interessante que então esse homem crê. Esse homem agora ainda foi humilde, porque na narrativa ele fala, logo o pai do menino ainda faz outra coisa. Olha a humildade desse pai. Este pai não foi atrás de Jesus pegar um grão de feijão no valor de R$1.000, escrito "se tu uma bênção". Esse pai não foi correr atrás de lenço ungido, de água benta. Esse pai não foi a correr atrás de misticismo. Este pai foi até o canal da bênção, o abençoador, o Deus Todo-Poderoso humanizado. Ele foi lá e falou assim: Jesus, olha que bacana. Logo o pai do menino, clamando, a ação que ele teve não foi colocar a sua fé presa a um amuleto, a muletas, não. E tem muita gente fazendo muletas do evangelho hoje, e eu repugno, eu reprovo essas atitudes de ensinar o povo, ficar perto de uma estrutura que eles dão o nome de Arca da Aliança. A Bíblia diz em Jeremias 3,16 que nós nem nos lembraremos dela. Eu não aprovo, a Bíblia não aprova o homem ficar apegado em amuletos como os pregos da cruz de Cristo. Leva um anel para casa que tem um pedaço da cruz do Cordeiro. Meus irmãos, nessa pandemia, quantas vezes eu vi pessoas na inocência, claro, achando que tinham que colocar um símbolo de uma cruz na porta da casa, para o anjo da morte pular a casa. Eu disse, para o coronavírus não entrar, eu falei, não precisa disso. Eu preciso chegar diante de Jesus. Fé é coisa simples. A fé não precisa de muleta. A fé não precisa ver. A fé não precisa que você toque em alguma coisa. A fé te leva a
ligar-se somente em Cristo, a você colocar o teu pensamento naquilo que você aprendeu na palavra, coloque a tua fé em ação e ore, e clama, faz igual esse pai, porque esse pai chegou até Jesus e a Bíblia fala que ele clamando com lágrimas, e as pessoas hoje não têm mais clamado com lágrimas, as pessoas hoje clamam assim: eu determino, eu ordeno, oi, não sei o que, eu sou isso, eu sou aquilo, eu dizimo, eu oferto, eu faço a campanha do sal não sei o que, do fogo não sei o que. Isso não é fé. Você está querendo dar ordem para Deus? Deixa eu te ensinar. Deus não recebe ordem nossa. Deus é Senhor dos senhores, Deus é Rei dos reis. Ele é superior a tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Agora Deus ouve, Deus atende aquele que chega a Ele clamando com lágrimas, com humildade. Para com esse negócio, eu determino. Você está virando o que? Um meditador, um concentrador, sei lá. Para, você não tem que chegar lá eu determinando, eu abro mão. Você tem que chegar clamando com humilhação, com o coração quebrantado. Do que adianta você determinar, mas o seu coração não estiver quebrantado? O que adianta você determinar? Eu não abro mão da minha bênção. Aí entra esse monte de chavão gospel: eu não abro mão da minha bênção, a minha bênção está ligada no céu. Amém, a minha também. Mas só esses chavões não vão operar o milagre. É preciso mais, é preciso clamar, e clamar com o coração quebrantado. É preciso você jogar com a cara no pó, é preciso você se humilhar diante da gloriosa presença de Deus. E diz a Bíblia, lá em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, e orar, e buscar a minha face, e se humilhar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, e sararei a sua terra. Então, se nós não clamarmos a Deus com humilhação, se nós não clamarmos a Deus com o coração arrependido, se nós não clamarmos a Deus até com lágrima nos olhos, o milagre não vai acontecer, porque eu não tenho como dar uma ordem para Deus. Quem dá ordem é Deus. Quem cria tudo através da palavra, de suas ordens, é Deus. Aleluias! Quem envia a palavra que traz a vitória é Deus. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Não é verdade? Quantos na Bíblia falaram: Senhor, não vai nem na minha casa, aquele centurião, não vai lá em casa não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu sou pecador, mas envie uma palavra, o meu servo será salvo. Olha que atitude linda de reconhecimento, de quebrantamento, de falar que é pequeno, que é falho, mas chegar e falar: Jesus, manda apenas uma palavra, não manda lenço ungido, não manda semente de feijão de R$1.000, não manda sei lá, sal grosso, óleo ungido, não manda não. Ele falou: Senhor, manda uma palavra, dá uma ordem apenas, Senhor, envia uma palavra na minha casa e o meu servo será salvo, porque o Senhor tudo pode, o Senhor pode curar até de longe. Tem pessoas que pedem oração para o pastor e acham que o pastor tem que estar lá do lado. Lógico, se nós tivermos como ir, nós estaremos indo, mas se nós não tivermos como ir, nós vamos orar e clamar, e Deus vai lá operar. Deus opera de longe, de perto. Deus, não tem aquele louvor? És Deus de longe e também de perto. Deus não tem limites para agir. Ele age quando ele acha um coração clamando, quebrantado, contrito e arrependido e obediente à sua palavra. Aleluias! E esse pai chegou com lágrimas e ele disse para Jesus: esta é a chave que abre o milagre. Coração quebrantado, e ele disse: eu creio. Se você crê, se prepara para receber. Livro de Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu irmão, se nós não cremos, o milagre não vai acontecer. Mas quando a gente crê que Deus pode mudar a nossa história, aí sim, quando eu creio, o próprio Senhor Jesus falou: conforme é a tua fé,
assim acontecerá. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode ter certeza que vai acontecer. Amém? Então creia, creia, creia. Coloque no seu coração: eu vou deixar de ser um descrente, eu vou passar a ser um crente, eu vou passar a crer que esses gigantes que têm se levantado contra a minha vida, eles têm que cair diante do nome de Jesus. Basta fechar as brechas. Basta pedir com humildade, coração contrito, lágrimas, humilhação, reconhecimento do pecado e da necessidade em Deus e a fé. Tudo isso somado, essa equação somada, ela é igual ao milagre, vitória. Deus agindo em favor da tua vida. E diz a Bíblia: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Meu Deus, tremendo esse texto. Este homem foi humilde ao ponto de falar: me ajuda porque eu tenho ainda incredulidades. Eu já levei meu filho para tudo que foi lugar, Jesus. E ele ainda não curou, Jesus. Ele só tem piorado. Então o meu eu, a minha carne só tem visto derrota. Os meus olhos têm contemplado que o meu filho não sai dessa. Às vezes, ó mãe, ó pai que está me ouvindo, às vezes os teus olhos só têm contemplado a derrota. Às vezes os teus olhos só têm contemplado que o teu marido não consegue mais largar aquela bebida, que a tua mulher não consegue mais largar aquela bebida, que o teu filho não consegue largar a maconha, a cocaína, que o teu filho não consegue mais largar o caminho do mal. Às vezes os teus olhos têm contemplado uma sequência de derrotas na tua vida, mas pouco importa o que os teus olhos têm visto no mundo material. Se você passar a olhar para situações com os olhos da fé, se prepara para você ver coisas diferentes acontecendo, porque nos olhos da fé são assim. É assim que acontece. Primeiro eu creio, depois eu vejo o milagre acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Então me ajuda, Jesus, nos momentos da minha incredulidade. É errado pedir isso para Deus? Claro que não, porque Ele conhece o nosso coração. Então Ele gosta quando a gente fala: Senhor, até aqui eu tenho visto esse problema maior do que tudo, Senhor. Não que seja maior que o Senhor, mas eu não consigo ver a solução desse problema, Senhor. Eu não consigo, mas primeiro trata, me aplica um medicamento intravenoso, potente, para curar a minha incredulidade. Depois muda, transforma a minha vida. Depois me ensina a olhar com os olhos de Davi, que viu aquele gigante enorme como um anãozinho. Me ensina, Senhor, a ver as coisas conforme o teu coração. Me ensina, Senhor, a ver as coisas com os teus olhos, Senhor. E quando o Senhor me ensinar, aí eu vou usar essa fé e o milagre vai acontecer. E ele foi tão sincero com Deus que Deus ajudou. Jesus ajudou na mesma hora. Jesus tratou da incredulidade daquele homem. E diz a Bíblia Sagrada, né? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. Aleluia! Meus irmãos, presta atenção que eu vou te falar. Quando às vezes a gente vê processos de libertação, onde todo culto, o demônio entra, sai na pessoa, entra, sai, e ali estão fazendo aquele teatro. Meu irmão, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus foi lá, deu a ordem e o Espírito saiu e não voltou mais nele. Então veja bem, se você está orando, a pessoa está voltando a manifestar, chama ela numa conversa e fala: olha, agora é com você, fecha a brecha que você está praticando, larga o pecado, porque se o mal voltou, não é porque Jesus perdeu por poder não, é porque você não obedeceu o que está escrito na Bíblia, em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 23, por ali, que fala que saindo o espírito imundo de uma casa somos nós, ele sai e ele fica ao derredor. E depois de um tempo, vendo a casa limpa, ele volta e traz 7 espíritos e o estado da pessoa se torna pior. Então, irmãos, eu já vou explicando para você. Se alguém me procurar para fazer um trabalho de libertação,
Eu vou orar a primeira vez, eu vou orar a segunda. Se a pessoa manifestar de novo, eu vou chamar a pessoa para conversar e falar: eu não oro mais porque você ainda não quis largar o mal, você ainda não quis largar o pecado. Mas o dia que você quiser largar, eu estou aqui não para te julgar, para te amar, eu vou orar de novo e o mal vai sair. Nós precisamos entender que é necessário romper os laços com o mundo das trevas. Amém, queridos irmãos? E que culto não é para ficar sendo feito, trabalhos de libertação, grito, escândalo, chute em cadeira. Culto é lugar de adorarmos a Deus. Culto é lugar da palavra ser pregada, do poder de Deus ser manifestado. Quantas pessoas são libertas durante o culto sem nenhuma manifestação diante da presença de Deus, do poder de Deus naquele lugar. Amém? Então Jesus chega ali diante daquela multidão e mostra isso. Não tem conversa com o demônio, não. Ele chegou e deu a ordem. Espírito imundo, sai desse jovem e não entra nunca mais. Como foi Jesus que deu a ordem, essa criança, eu duvido, este jovem, que ele foi possuído por demônios mais. Porque quem deu a ordem foi Jesus. Jesus tem todo o poder. Aí, irmão, Jesus vem e agora todo mundo fica, maravilhado, o menino cai, fica como morto, ao chão, e aí todo mundo olha e de repente Jesus vai lá: calma, gente, calma, ele está caído, mas eu vou levantá-lo. Deus quer te levantar nessa noite. Deus quer te colocar de pé nessa noite. Deus quer levantar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Quem sabe você está de cabeça baixa, se sentindo derrotado, derrotada, se sentindo amarrado, nada vai para frente. Sabe o que é isso? Falta de aliança com o Senhor. Quer que Deus levante a sua vida? Se torne um crente fiel. E se tornar um crente não é se tornar um membro da Assembleia de Deus, um membro da Igreja Batista, ou de tantas outras placas que existem. Se tornar um crente fiel é crer em Deus acima de todas as coisas e seguir o que está escrito na palavra, crendo na palavra. Amém? E aí Jesus chega lá e levanta aquele menino. E a história desse menino, a história desse pai, a história dessa família foi mudada. Não sei quantas crises mais esse menino poderia aguentar, porque o pai relata que o diabo, quando tomava posse do filho dele, jogava ele até no fogo. Ou seja, o diabo veio para matar, roubar e destruir. A gente não sabe, de repente, na próxima manifestação, o diabo poderia julgar dentro de um rio, julgá-lo ao fogo de uma maneira que ninguém pudesse tirar e aquele menino morrer. Mas aquela história de desgraça, aquela história de fracasso, aquela história de tristeza, ela tem um desfecho diferente. Quando aquele pai toma a decisão de levar a sua família para Cristo. Então toma nessa noite essa decisão de levar a tua família para Cristo. Põe a tua família, a tua casa nas mãos de Jesus. Não idolatre pastor, não idolatre igreja, não idolatre irmãos mais ou menos ungidos. Não idolatre ninguém, nada. Adore a Deus. Sirva a Ele. Sirva o que está na palavra. Amém? Louvado seja Deus. E Jesus o levanta, e Jesus o coloca de pé. Assim como Jesus quer fazer na sua vida, te levantar, te colocar de pé. Porque Ele é Deus. E aí, irmãos, no versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus, de uma maneira bem prática, falou: sabe por quê? Porque ali era uma casta de demônio. E existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Ei, às vezes você perdeu a tua vida com Deus. Deus me mostra. Ai, tu tem a marca da promessa e hoje tu não ora mais, tu não jejum. Tu tem agora aliança com o mundo. Tu tá agora tocando e cantando para o mundo. Tô falando para você. Fala até o teu CPF, irmãozinho. Ai, cuidado, retorna a tua aliança com Deus. Retorna
Retorna a tua vida de jejum e oração, antes que o diabo destrua a tua vida e te mande para a perdição eterna. Presta bem atenção, só Jesus tem bem para a nossa vida, só Ele tem coisas boas para a nossa vida. Presta atenção no que eu venho te falar. Os discípulos não conseguiram fazer nada. Primeiro, porque o homem nada pode fazer. Eu sou pastor, mas eu nada posso fazer para você, eu não tenho poder. Nenhum padre tem poder de fazer coisa alguma. Nenhum ancião, nenhum apóstolo, líder não tem poder para fazer nada. Mas Jesus pode. Deus é que pode fazer por nossa vida. Amém? Então aqueles discípulos, aqueles apóstolos não puderam, porque estavam com a vida desalinhada com a vontade de Deus. E Jesus fala, a não ser com oração e jejum. Então o que estava faltando na vida daqueles apóstolos? O que estava faltando na vida daqueles discípulos? Estava faltando, sabe o quê? Vida de oração, vida de consagração a Deus, vida de jejum, vida de busca a Deus, de entrega, de abrir o coração e se entregar para Deus. Não se entregue a uma religião, não. Por favor, você me viu pregar aqui hoje e falar, não fica crendo em bago de feijão, escrito ser tu uma bênção por R$1.000. Para com isso, não fica crendo em martelo ungido, parece aquele martelo do Thor, não fica crendo em arca da aliança, para com isso. Tenha a sua crença voltada em Deus. Coloque a sua fé, a sua crença em Jesus. Amém, meus irmãos? É dele que nós precisamos. Nós não precisamos, da intervenção do homem. Nós precisamos da intervenção divina. Amém? O homem é útil, sim, para nos ensinar a palavra e nos mostrar o caminho. Mas depois que o homem nos ensina e que nos mostra qual o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus, aí quem vai seguir em jejum, em oração, em consagração a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que Deus venha nos abençoar e que Deus venha mudar a história da nossa vida. E não se esqueça, hoje foi apenas o primeiro episódio, a primeira mensagem da série. Quando a nossa história passa por Jesus, o desfecho será diferente. O final será um milagre. Amém? Se você crê, diga glória a Deus. Que Deus te abençoe, não somente hoje, mas de agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. A hora passou, mas nós cultuamos a Deus. Não é verdade? Não como religião, mas como servos de Deus, crentes fiéis a Deus, não é? Então vamos pensar, meditar nessa palavra, aquilo que Deus falou conosco, não é? Aquilo que Deus nos chamou a atenção, para que nós possamos voltarmos para Deus e quebrantarmos o nosso coração. Amém? Eu te desejo, que você tenha ao longo dessa semana, uma semana de paz, de vitória, de bênçãos, e que você reflita e queira buscar uma vida com Deus, Porque quando você colocar a tua história nas mãos de Jesus, se prepara, porque o desfecho será diferente. Ninguém vai tirar a vitória que Deus tem para a tua vida, a não ser você mesmo. Amém? Então vamos orar. E eu abençoo a todos que estiveram presentes, cultuando a Deus. Nós não assistimos culto, nós cultuamos a Deus. Amém? Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós agora, Deus, agradecemos ao Senhor por esta palavra abençoada. Nós te pedimos, Senhor, hoje é o primeiro dia da semana, que o Senhor nos dê uma semana de paz, de bênção, de vitórias, nos livre de todo mal, de todo laço, de todo caminho das trevas. Abençoa cada servo e serva do Senhor, Pai. Meu Deus, eu oro agora por este irmão que passou aí, ó Deus, e assistiu, ó Deus, o culto por alguns instantes. O Senhor me pediu para que eu falasse com ele, para que ele volte para a presença de Deus, para a sua presença, para que ele volte, Senhor, a te buscar. Meu Deus, toca no coração dele, para que ele queira sair do mundo que ele está vivendo. Meu Deus, em nome de Jesus, e que ele seja um servo genuíno do Senhor, que ele abra o coração e se entregue nas tuas mãos. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada família. Eu abençoo aqueles que possam estar sofrendo angústias, depressão, tantas doenças que podem acometer os seres humanos. Nós, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e creio que o Senhor vai operar milagres. Meu Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas, nós colocamos a nossa história e a história da nossa família
nas tuas mãos, Senhor, porque nas tuas mãos nós sabemos que o final será diferente. O desfecho não vai ser caindo ao fogo, espumando a boca, seco, ó Deus, se contorcendo, surdo e mudo, mas será, ó Deus, falando, gozando das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós que somos teus filhos. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, irmão, por ter permitido mais uma noite, né? Eu, pastor Marlon, entrar na sua casa e deixar essa palavra de fé, de vitória na tua vida. E eu não estou brigando com religião de ninguém. Eu apenas estou anunciando porque eu tenho visto coisas horríveis acontecendo no Brasil, num pseudo-evangelho aqui no Brasil. E eu estou te alertando, não participe dessas coisas. Não dê R$1 nessas sementes da fé. Isso não agrada a Deus, isso não vem de Deus. A fé é gratuita. Basta você crer e pedir com humildade, como eu te ensinei aqui hoje, que Deus não vai resistir. Amém? Não deixa ninguém ser comerciante da fé. Né? Vamos falir os empresários da fé, esses lobos em pele de ovelha que ficam sujando o nome do Evangelho no Brasil. Não estamos brigando com pessoa nenhuma. Nós só estamos tendo divergências a nível de ideias e de práticas bíblicas. Não desejo mal para nenhum líder que pregue heresia ou não. Eu desejo bem para todas as pessoas, mas eu ensino o meu povo, eu ensino aqueles que Deus coloca aí para ouvir, para que não receba um evangelho mentiroso, apóstata, apócrifo. Amém, querido? Que Deus abençoe. Vivamos pela fé. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisamos de mais nada além dele. Ele fez o céu e a terra sozinho, sem precisar de ajuda. E ele não precisa de ajuda para resolver o meu e o teu problema. Amém? E ele é o nosso Pai. Louvado seja Deus. Aleluias. Que Deus te abençoe poderosamente. Erga suas mãos. Vamos impetrar a bênção apostólica. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e incomparável amor de Deus e as doces consolações com o seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. Amém? Um beijo carinhoso no seu coração e até sexta-feira, né? Em nome de Jesus. Vivamos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Tenhamos uma semana de paz, né? Em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Te amo em Cristo. Até sexta, querendo Deus. A paz do Senhor.